necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 13. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 13. Eu vou ler um versículo, um irmão ou irmã vai lendo os outros versículos sucessivamente. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Pode continuar. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem seu pai ou a quem o pai não corrija? 8. Mas se for estares em disciplina, no qual todos que são feitos participantes sois, então Sois então bastardos. Sublinha essa palavra aí, bastardos. Sublinha a palavra bastardos. O que significa a palavra bastardos? Ilegítimo. Ilegítimo. Nascido de um casamento. Não. Ilegítimo. Nascido não de um casamento legítimo. Então, bastardo significa ilegítimo. Nascido não de um casamento legítimo. Ou seja, a pessoa que não é de um casamento legítimo, casamento oficial, é como se fosse uma traição, fruto de uma traição. Pode continuar. A eles o que estivemos ao nosso Pai, e segundo a carne, para nos corrigir aos nossos Reverenciamos. a reverência e nos sujeitamento Faremos. aí muitos, mas ao Pai do Espírito para a vivemos e vivemos. Agora é o 10. Bem, muito bem, vamos lá. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Continua. 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansados e os joelhos desconjuntados. 13 e último. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua santidade, não passando de um mero grupo social. E o resultado de tudo isso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Tópico 1. A necessidade da disciplina bíblica. Irmã Daiane. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. A necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo. Levítico 11, 45.
Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Lucas 5:8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Irmã Jaqueline, próximo tópico. A igreja é santa. Deus é santo. E a igreja também deve ser. Sendo sede santos, porque eu sou santo. Ao formar meu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega traduzida como santo possui o sentido de separado ou consagrado. Terminou? Terminou. Próximo. Irmão Carlos Eduardo. Leia aí. Carlos Eduardo. Quando a igreja não disciplina. Se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa. 1 Coríntios 3:16. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, deve ser também. 1 Coríntios 6:19. A santidade faz parte da identidade do cristão. Efésios 1:1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse 3:19. Glória a Deus. Vamos lá, olha para mim. A igreja, ela tem que ser santa. E ela é santa. Por quê? Porque o Deus da igreja, ele é santo. Algum irmão, alguma irmã, abre a Bíblia aí, por favor. Levítico, capítulo 11, versículo 44 ao versículo 47. Levítico, capítulo 11, versículo 44 ao versículo 47. Leia alto, claro e bonito para que venhamos entender. Deus é santo. Temos que entender isso. Primeiramente, Deus é santo. Se Deus é santo, a igreja também tem que ser santa. Pode ler. Quem encontrou, pode ler. Pode ler. Levítico 11, 44 e 47. Manda dar um chapa nós lá, mano. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer a diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Olha só, isso é Deus falando
para o povo de Israel, que pelo fato dele ser santo, eles também tinham que ser santos. E aqui Deus fala de alguns animais que eles não poderiam comer, mas isso não é assunto para agora. Então Deus mostra, eu sou santo, e vocês também têm que ser santos. Deus é tão santo, e nós também devemos ser santos, que até aquilo que nós vamos comer, nós temos que saber o que nós estamos comendo. Por quê? Porque Deus é santo. Por exemplo, tem gente que fala que não tem nada a ver criança comer cão de Damião. Você que pensa. Tem gente que não fala que não tem nada a ver comer acarajé consagrado ao diabo. Aí é você que pensa. Porque se Deus é santo, nós também temos que ser santo. E temos que andar conforme ele anda. Ou seja, Deus é o próprio padrão de santidade. E essa santidade que apareceu em Levítico, Kadosh, que é separado. Escreva essa palavra, escreva. Santo, santo no hebraico, Kadosh. Separado. Separado. Porque Deus ele é separado. De quem? Da humanidade? Não, do pecado. Por isso que Isaías disse que os nossos pecados nos faz separarmos de Deus, nos traz separação de Deus, porque Deus é separado do pecado. E quem anda no pecado não pode viver como Deus quer, porque vive conforme a carne quer, vive conforme o pecado quer. Então anote isso aí. Kadosh. Kadosh. Santo. Santo. Então Deus não queria que o povo se contaminasse. Deus queria que o povo andasse na santidade, conforme ele é santo. Deus não tem santidade, ele é a própria santidade. Ele é santo, e pelo fato dele ser santo, nós também temos que ser santo. E a santidade, tem pessoas que confundem a santidade. Santidade não é se isolar do mundo, mas a santidade é estar no mundo e não se contaminar com ele. Vou repetir. Santidade não é se separar do mundo, mas é estar no meio do mundo e não se contaminar. Porque tem pessoas que pensam, não, eu vou sair de perto de todo mundo para ser santo. Eu vou sair de perto das pessoas para ser santo. Sendo que Jesus ficou perto das pessoas e não se contaminou. Jesus sentava com o pecador, não para compartilhar o seu pecado, o pecado do pecador, mas para pregar a palavra e não se contaminava. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles pregaram, eles tiveram na Babilônia, mas não se contaminaram. E escuta, não é Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão. Não fala isso. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome que o rei Nabucodonosor deu a esses 3 jovens. E também mudou o nome de Daniel, só que nós conhecemos como Daniel. Mas as pessoas conhecem como Ananias, Misael e Azarias. Não diga Sadraque, Mesaque e Abednego. Não diga, porque são nomes oferecidos a demônios. Então eles não se contaminaram. Eles estavam lá no meio, mas não se contaminaram. É assim a igreja. A igreja está no mundo, mas ela não é desse mundo. A igreja está na terra, mas ela não é dessa terra. Glória a Deus. Quem entendeu? Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. A igreja está na terra, mas não é dessa terra. Está no mundo, mas não é do mundo. A igreja não pertence a esse aqui, irmão. A esse sistema corrupto, não. A igreja tem que viver o padrão celestial. Por quê? É do céu, não é da terra, é do céu. E se Deus é santo, logo a igreja também tem que ser santa. Algum irmão, alguma irmã? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Outro irmão, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17. Outro irmão, outra irmã. 1 de Pedro 2, 9. Deus, ele é o próprio padrão da santidade. Quem nós devemos se espelhar com uma pessoa santa? É Deus, não é pessoas não, irmão. Todos nós somos pecadores. Mas Deus é santo. E a igreja tem que ser santa. Nós também temos que ser santos. Pode ler. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 2:9. 2:9.
Glória a Deus. Olha só, irmãos, olha só, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você saiu das trevas, você não tem que viver mais no pecado. Você tem que viver na santidade. Ah, irmão, mas eu sou pecador. Claro que você é pecador, todo mundo aqui é. Só que a diferença é que o mundo, eles pecam e tem prazer naquilo, na iniquidade. O crente, ele peca e chora pelo seu pecado. Ele se entristece pelo seu pecado. Irmão, se você pecar e você sabe que pecou e não ficar triste pelo seu pecado, tem que nascer de novo. Porque o crente verdadeiro, ele se arrepende dos seus pecados. Ele fica quebrantado. Qual é a diferença de Saul para Davi? Saul pecou mais que Davi? Não, Davi pecou muito mais que Saul. Só que a diferença é que Saul, ele pecou e não se arrependeu dos seus pecados. Saul pecava, tava nem aí. Davi pecou mais que Saul, mas todas as vezes que ele pecava, ele ia e se arrependia dos seus pecados. Davi chorava, salmodiava a Deus por causa dos seus pecados. Ele se arrependia. Essa é a diferença, irmão. Claro que todos nós somos pecadores, só que a diferença, tem pessoa que peca e fica de qualquer jeito, irmão. Tem pessoa que peca e faz qualquer coisa. E outras pessoas pecam e se arrependem dos seus pecados. Pecam e choram, se lamentam pelaquilo que praticou, pelaquilo que fez, pelaquilo que ela fez, pelaquilo que ela praticou. Por quê? Porque não foi aquilo que Deus ordenou. Não foi aquilo que Deus se agradou do que ela fez. Então essa é a diferença. E aqui, nesse texto de 1 de Pedro, santo, escreva aí, santo, no grego, hagios, separado, consagrado. Se alguma pessoa perguntar, irmão, você só quer ser santo, falar na verdade, falar, irmão, você só quer ser santo, você tem que falar, não quero ser santo, eu sou santo. Não que eu sou santo sem pecado, eu sou santo separado do pecado. Eu não vivo conforme o mundo quer. Eu não vivo conforme a minha carne quer, mas como a palavra de Deus quer que eu viva. Nós temos que ser santos, irmão. A igreja, ela é santa. A igreja não pode aceitar a corrupção, como está acontecendo. A igreja, ela é santa. Ela é a noiva de Cristo. Ela tem que ser sem mácula, sem mancha. As suas vestimentas espirituais têm que estar limpas, brancas como a neve. Assim que tem que ser a igreja do Senhor, tem que ser santa. E hoje em dia nós vemos a bagunça que está no meio das igrejas, irmão. A pessoa vive de qualquer jeito, faz o que quer, e nada. E quem está dentro dela não faz nada para que isso venha a mudar. Não faz nada para que isso venha ser transformado. Porque a transformação não vai vir de uma pessoa lá de fora, de uma pessoa que é do mundo, não. A transformação tem que vir de nós aqui, que estamos na casa do Senhor. Como aconteceu com Josias, o templo do Senhor estava destruído, ele mandou reparar, encontrou o livro, e tudo aquilo foi transformado, e o reino de Josias foi abençoado. Por quê? Porque ele encontrou a palavra do Senhor. Por isso que eu falei, que se você não ama mais a palavra de Deus, você vai viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, irmão. Porque a palavra de Deus é o nosso padrão celestial. Tem pessoas que estão trocando a palavra de Deus por doutrinas de homens. Se pode usar barba ou se não pode usar. Se a mulher, ela tem que usar saia até o chão, ou tem que usar calça, está sendo trocado por doutrina de homens, irmão. As pessoas estão perdendo tempo com isso. Se isso é santidade ou não é, não adianta usar uma saia até o chão e não andar em santidade e falar mal do irmão. Tem que ter o comportamento, tem que saber padronizar, tem que saber equilibrar as coisas. Então, a santidade que Deus quer que nós venhamos viver é separado do pecado, separado do mundo. Só que a igreja hoje está igual ao mundo, está a mesma coisa do mundo. Não tem diferença. Mas nós temos que ser a diferença, irmãos. No meio de tantas igrejas, tantas pessoas corruptas, pessoas que se dizem crentes e são corruptos, nós temos que ser a diferença. Pessoas que no seu trabalho não dão testemunho de crente, como o pastor Daniel falou ontem aqui, crente 007. No seu trabalho não deu testemunho, na igreja louva e lá no trabalho canta música do mundo, na igreja dá glória a Deus e no seu trabalho, na rua, fala palavrão. Eu não sei, irmão, cada um é de cada um isso, é de cada um. Mas eu particularmente, para mim, eu ver um cristão xingando é uma coisa horrível. Para mim, eu ver um cristão xingando não é normal. Tem gente que acha normal, no meu trabalho é o que mais tem. Até pastor, pessoa que se diz pastor, xinga.
Isso é normal, irmão? Crente xingar? Palavras torpes. Palavra de baixo calão. Crente tem que ser santo. A sua boca tem que ser santo. Tem uma pessoa que falou, nossa, desse tanto de tempo que eu te conheço aqui no quartel, eu nunca te vi xingando. E eu falei, você nunca vai me ver, porque minha boca é santa. Qual é o padrão? Qual é o testemunho que eu vou dar dentro do meu trabalho, eu xingando? Eita, missionário, tu tá xingando, porque lá todo mundo me chama de missionário. Aí eu xingando, irmão. Eu bato o pé, ou então alguém faz uma coisa que me deixa com raiva, eu vou lá e xingo a pessoa. Qual é a moral que eu vou ter para pregar a palavra de Deus? É por isso que tem muito crente que não tem moral nenhuma para falar, tem que calar a boca, porque não tem moral para pregar, por causa da sua vida não é uma vida de padrão celestial. Não é a sua vida conforme a palavra de Deus. Não tem. Tem pessoa lá que vive uma vida de qualquer jeito, aí quando vai pregar, o próprio ímpio começa a escarnecer. Por quê? Porque não tem uma santidade, irmão. Não vive em santidade. Tem que andar em santidade, irmão. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Como é que eu vou dar testemunho, pregar a palavra de Deus para o ímpio, se eu não dou testemunho com as minhas atitudes? Você tem que primeiro viver para depois pregar. Tem gente que quer pregar para depois viver. Não, você tem que viver para depois pregar. Tudo aquilo que Jesus falou, primeiro ele viveu durante 30 anos. Ele viveu durante 30 anos. E mesmo no seu ministério ele continuou vivendo. Mas ele se preparou 30 anos. Viveu para que tudo aquilo que ele fosse falar fosse verdade. Porque o fariseu falava e não fazia. Jesus fazia e falava. Diga, irmão Manuel. Quem quer falar? Fala aí. Fico com raiva quando eu falo desse assunto. Tudo que você falou aí é verdade. Porque olha só. Eu já mexi com boi. Para você pegar aqueles dois bezerros, fazer a farinha de boi, você tem que amassar eles. Sim. Ensinar eles. Sim. Para eles ser dominados. Sim. É igual aqui a palavra de Deus tem que ser dominada. Justamente, tem que nos dominar. Ó, muito bem. Justamente. Para outro, a humildade que é a palavra. E a palavra que liberta. Mas como é que, irmão Manuel, como é que a pessoa vai ser liberta pela palavra se a pessoa não quer ouvir a palavra? Como? Louvor é bom? É bom demais, irmão. O louvor, ele quebranta o coração. Só que ele não liberta. Louvor nunca libertou ninguém. Me prova na Bíblia o louvor libertando a pessoa, irmão. Não libertou. Ah, mas o Davi ia lá e tocava para Saul e os demônios de Saul saíam. Beleza, saía, mas depois voltava. Porque se fosse com a palavra, o demônio saía e nunca mais voltava. O louvor, ele só expulsava os demônios. Só expulsava. Depois o demônio voltava quando Davi parava de tocar. Por quê? Porque o louvor não liberta ninguém, não. Não liberta ninguém, não. O que liberta é a palavra de Deus. Diga. Eu vi um negócio foi bom um vídeo pra assistir. Aí o camarada lá falando lá, né, que ele era do Candomblé, né? Sim. Ele tinha um colega lá dele, que ele só escutava música evangélica. O camarada lá, batia um tambor lá. Só escutava música gospel. Aí ele falou, não, porque tu gosta? Ele falou, não, porque tu escuta. Ele falou, não, porque eu gosto mesmo. Tipo... Normal. Aí eles também escutavam música. Candomblé. Que a gente novo, tem muita gente que tá no mundo que escuta. Justamente. Só que não é liberto. Justamente. Ai, irmão, o que tá mais acontecendo? Eu vi um vídeo no Instagram, a Joelma cantando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Cantando uma profecia que vai acontecer. Mas só que não vive. Adianta alguma coisa? Não adianta. Como Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Está distante. Jesus disse isso. Já estava na palavra, já estava profetizado. Já estava profetizado há muito tempo. Por quê? Irmão, pode louvar. Só que não adianta. Não adianta louvar e não viver. Quem é evangélico? O que é evangélico? É melhor falar que é crente, porque crente até Satanás é crente. Então, o servo de Deus, o cristão, tem que ter uma vida de santidade. Porque se tiver uma vida de santidade, consegue viver na disciplina de Cristo. Consegue viver na disciplina bíblica. E a igreja, que ela não anda em santidade, ela aceita, ela tolera o pecado. Ela se conforma, ela entra na forma deste mundo. É por isso que tem muitas igrejas aí que você vê que é uma bagunça. Por quê? Porque se acostumou com o pecado. E o pecado a gente não pode se acostumar. Se a gente se acostumar com o pecado, pode esquecer, irmão. No dia que você se acostumar, esquece. Esquece. Sansão se acostumou com o pecado. Brincou com o pecado. Colo de Dalila. Se acostumou. Por quê? Se você não sabe que Sansão mentiu. Ele ficava mentindo. Ali era mentira. Irmão, mas ele não podia falar. Beleza, ele não poderia falar, ele tinha que sair de perto. Porque ele continuou lá perto.
Brincou, mentiu. Já errou? Já errou de casar com outra mulher. Já errou. Não se acostume. Porque muitas igrejas têm que se acostumar. E é por isso que está essa bagunça. E as igrejas que se acostumaram, lotadas. Estão cheias de pessoas sim. Cheias de pessoas vazias. E as igrejas que não se acostumaram com o pecado, que confrontam o pecador com a palavra de Deus, tá vazias de pessoas, mas está cheia da presença de Deus. Que é mais importante. Essa noite, eu tive um sonho. E esse sonho foi o seguinte. Eu estava numa igreja junto com o pastor João, do Monte Carmelo. Eu vou contar esse sonho para ele. Eu e ele, nós estávamos numa igreja. Nada contra o que eu vou falar. Igreja de uma parede preta. E a igreja era muito grande. Era muito bonita. E nessa igreja tinha muitos jovens. Muitos jovens, muitos jovens. E aí, eu e ele, nós chegamos depois. Nós estávamos lá atrás. Então nós estávamos vendo tudo que estava acontecendo na frente. Nós estávamos nos fundos da igreja, assim, na porta. Que a gente tinha acabado de chegar. E quando a gente chegou, deram a oportunidade para todos os jovens ir lá para frente e começar a cantar. E aí eles foram, os jovens foram. E aí, nessa que os jovens foram, eu vi jovens com vapor dentro da igreja e soltando fumaça. O que é vapor? Vapor é cigarro eletrônico. O que mais tem? Não tem nada a ver, irmão. E eu vou te falar, o desgraçado de cigarro é cheiroso. É cheiroso. Por que cigarro? Porque lá no quartel um monte de cara fuma. E aí vem um cheiro, irmão, e é muito bom. Porque tem várias essências de melancia, de uva, tem muito. Porque o pecado, o diabo, ele começou a modernizar também. Ele parou, porque cigarro não fede, maconha não fede? Pois é, ele começou a vir com cigarro eletrônico, que não tem nada a ver. Mas muitas pessoas estão morrendo de câncer. Tem nada a ver, muitas pessoas. Pior, uma tragada de cigarro eletrônico vale mais do que 50 cigarros. Cigarro comum, cigarro branco tradicional. Cada essência. É química. Como é que eles vão produzir aquele cheiro? Vão pegar? Narguilé, narguilé também é cigarro eletrônico. E escute, esse sonho. Os jovens estavam indo para frente. Fumando. E jovens cheios de brinco, tatuagem. E de tudo de qualquer jeito. E a igreja lotada. E eu conversei com o pastor João. Falei, pastor, o que você está vendo isso aí? Estou vendo o que está acontecendo. E aí hoje de manhã eu abri na igreja, eu nem estava lembrando. O Espírito Santo me lembrou desse sonho. E aí ele me disse, sabe o que significa isso? Eu falei, o quê? Ele falou, pessoas que estão na igreja estão vivendo de qualquer jeito. Igrejas que estão cheias de pessoas comuns. Igrejas que estão cheias de pessoas que são da terra, que não são do céu. Por quê? Os próprios líderes das igrejas estão aceitando pessoas assim. A gente pode aceitar, vem do jeito que tá, mas não pode ficar do jeito que tá. Só que hoje em dia a pessoa vem do jeito que tá e fica do jeito que tá. Não é liberta. Igrejas que não tem mais o trabalho de libertação, de conversar com a pessoa, de fazer campanha para que a pessoa seja liberta. Aí tem pessoa que é contra a campanha de libertação, então faz tu sozinho. Por isso que aqui nós temos campanha de libertação, irmãos. Porque precisamos ser libertos todos os dias. Pessoas que entram fumando, bebendo, as pessoas são libertas. Aí por isso que tem muitos pastores alcoólatras, prostitutos, muitas mulheres que cantam, que louvam, que fumam, que ainda bebem. Por quê? Porque não passaram pela libertação. Porque a igreja não trabalha com processo de disciplina. E assim está acontecendo. As igrejas estão vivendo num caos, destruição, depravação total. Antigamente, víamos escândalo na rua com os políticos. Hoje estamos vendo mais escândalo dentro da igreja. Porque não está tendo mais disciplina. E é isso que nós vamos entrar agora. O próximo tópico. O propósito da disciplina bíblica. Oi? Igreja da Porta Larga. Igreja da Porta Larga.